Falar sobre a proteção das florestas é tratar da garantia de serviços que muitas pessoas podem até não saber, mas que se originam em meio ao verde. Então, quando nós falamos de floresta em pé, essa floresta ela tem pessoas debaixo das suas copas, tanto quando nós falamos do bioma do Cerrado, quando nós falamos da área da Amazônia. Então, as pessoas elas vivem e sobrevivem, por exemplo, da matéria-prima que é da floresta, que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, ecológicos, né? Onde as pessoas usam, por exemplo, o óleo da palmeira, as pessoas usam a vegetação para, por exemplo, a lenha, para madeira, para construir sua casa, né? Usam o fruto, né, das árvores para a questão econômica, ou às vezes mesmo para comer. Então, tudo isso são serviços que aportam a população que vive, por exemplo, próximo da floresta, uma população mais rural. Então, a floresta em pé, ela tem um serviço ecossistêmico muito grande. A gente pode, por exemplo, citar aqui as quebradeiras de coco, que faz, por exemplo, uma economia circular dentro do Maranhão, que é uma palmeira riquíssima, que traz muito, por exemplo, retorno para as populações tradicionais, que muitas vezes é esquecido ou negligenciada pelo poder público, né? Precisa mais de assistência técnica, precisa mais de capacitação para que a floresta ela também gere um retorno para a população que está ali e que, sobretudo, preserva esses ambientes que muitas vezes, como eu disse, é ignorado, né, pela sociedade de um modo geral, mas também pelo poder público por ausências de políticas públicas. Então, a floresta em pé, ela traz vida, ela traz retorno econômico e também ela traz ali, por exemplo, proteção ambiental internacional global, quando nós falamos, por exemplo, das questões de mudanças do clima. Cada floresta dessa em pé, ela carrega ali com ela, por exemplo, uma retenção de gás carbono. Uma vez que essa floresta ela cai, é derrubada ou queimada, ela libera dióxido de carbono, contribuindo diretamente para o aquecimento global, né? O Inventário Florestal Nacional, divulgado durante a caravana federativa do governo federal em São Luís, aponta que mais de 50% da área do Maranhão ainda mantém cobertura florestal natural. O estado abrange biomas como a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Quando relatórios como esse, né, do inventário florestal, ele é divulgado e demonstra que 51% da nossa floresta ela está aí preservada, isso é um grande ganho para a população maranhense, né? Já que, por exemplo, proteger floresta é importantíssimo para a biodiversidade, para a população, para as pessoas. Então, isso também simboliza esperança, do ponto de vista que a gente tem jeito, né? As questões, quando as políticas públicas funcionam, a gente tem aí um arcabouço muito grande dos biomas protegidos. Então é importantíssimo que pesquisas como essa elas cheguem e, mais sobretudo, demonstrem ao poder público que é preciso fazer mais, porque se 51% está preservado, isso significa dizer que nós perdemos já uma boa parcela dos nossos biomas, né? E, claro, isso traz um alerta muito grande para a sociedade, mas também para o poder público de criar mais iniciativas que promovam, por exemplo, a floresta em pé, tanto dos biomas que está dentro do estado do Maranhão, que é um estado de transição, da Caatinga, do Cerrado e do bioma amazônico, que são biomas importantíssimos do ponto de vista até de equilíbrio ecológico e a questão também de mudanças do clima, que são biomas que têm aí colaboram diretamente para que a gente não tenha, por exemplo, aquecimento global, interfira diretamente na vida das pessoas e, sobretudo, nos biomas que estão ali preservados, né? Mesmo com esse resultado positivo, o estudo também apresenta um ponto que precisa de atenção. Foi revelado que 11 espécies de plantas estão ameaçadas de extinção. Entre elas, o amarelão, o jutaí e o cravo do Maranhão. Para este ambientalista, o cenário ainda pode ser revertido. Essa pesquisa, nesse relatório, né, desse inventário florestal, a gente tem aí, por exemplo, algumas espécies que são ameaçadas de extinção. Quando a gente detecta essas espécies, é importantíssimo para criar políticas públicas, do ponto de vista que, uma vez que essas espécies elas podem sumir do planeta, a gente pode criar políticas públicas e detectar quais são as espécies, catalogar elas, criar políticas que possam preservar e contribuir para a ampliação dessas florestas que outrora elas eram em abundância e agora elas estão em processo de extinção. Então, transformar isso em um ponto positivo é importante. Então, esses dados, ele traz uma relevância muito grande para a sociedade maranhense. Uma outra preocupação, talvez, a gente, dentro desses dados, traz que 37% da população que foi entrevistada, ela não conhece os órgãos, por exemplo, ambientais. Isso demonstra um afastamento dos órgãos públicos, das populações que estão nessas regiões, populações muitas vezes rurais, que
não têm acesso à informação, à capacitação, né? Então a gente precisa que os órgãos públicos eles se aproximem cada vez mais dessas populações que protegem a floresta e que usam ela, por exemplo, de forma de subsistência. Então é importantíssimo que toda essa questão ela esteja conectada, alinhada, tanto à vida no sentido, né, de biodiversidade, como floresta, a fauna, a flora, mas também as pessoas que estão nessas regiões que muitas vezes estão em condição de vulnerabilidade social e que precisam de uma atenção maior para que elas possam cuidar mais da floresta e, sobretudo, viver em harmonia com a natureza.